Olá! Sabe aquela pulguinha atrás da orelha sobre a segurança do dinheiro no banco? Pois é. Seja num bancão tradicional ou num banco digital, essa é uma preocupação que tira o sono de muito brasileiro. Mas afinal, os riscos são reais? E mais importante, como é que a gente se protege de verdade? É isso que a gente vai ver agora. Pois é, essa é a grande questão, né? A pergunta que não quer calar. Será que o nosso dinheiro está mesmo seguro lá no banco? Rola muito aquele medo, principalmente com os bancos digitais, de que, sei lá, um dia a gente acorda e, puf, o banco quebrou e levou tudo junto. Mas e aí? Esse receio tem fundamento ou é só neura? Olha, não é só neura, não. Esse medo não veio do nada. A gente viu um caso bem recente, em janeiro de 2026, com o Will Bank. Ele faliu. E como ele fazia parte daquele grupo do Banco Master, que já vinha com problemas, a coisa toda acendeu um mega alerta no mercado, foi um baita susto que provou na prática que sim, até os bancos digitais podem quebrar. Então, vamos começar por aí. Primeira parte. O dinheiro está em risco? Vamos mergulhar fundo para entender qual é o tamanho real desse perigo. Mas calma, tem uma boa notícia no meio disso tudo. É verdade, um banco pode quebrar. Isso acontece. Só que a gente não está largado à própria sorte. O sistema financeiro aqui no Brasil foi pensado para ter mecanismos de segurança, sabe? E o principal deles funciona como um verdadeiro colete salva-vidas. E é sobre esse colete salva-vidas que a gente vai falar agora. Se o banco quebra, entra em cena o FGC. Esse é o nome da nossa proteção, Fundo Garantidor de Créditos. Para entender o FGC, imagina um seguro obrigatório. É isso. Todos os bancos, todas as financeiras, eles têm que, por lei, colocar um pouquinho do dinheiro dos depósitos que recebem nesse fundo comum. É como se fosse um grande caixa de emergência. Aí, se algum banco do sistema quebra, o FGC vai lá, pega o dinheiro desse caixa e paga os clientes daquele banco. Simples assim. Ok, agora, presta atenção porque essa é a parte mais importante. O FGC tem um limite e o número mágico é R$ 250 mil. 250 mil. Essa é a proteção por CPF por pessoa em cada instituição financeira. E olha, isso vale para tudo que está lá dentro, tá? O saldo da conta corrente, o dinheiro na poupança, alguns investimentos, tudo somado. E tem mais um detalhe, uma regrinha que pouca gente conhece. Além dos 250 mil, existe um teto global de R$ 1 milhão. Como assim? Esse limite de 1 milhão vale para um período de 4 anos. Então imagina que uma pessoa precise usar a garantia em 4 bancos diferentes, pegando 250 mil de cada um. Pronto, bateu o teto de 1 milhão. Daí por um tempo a cobertura acaba. Outro ponto de atenção máxima. O FGC não é um guarda-chuva que cobre tudo, viu? Ele protege o básico, conta corrente, poupança e alguns investimentos bem específicos como CDB, LCI e LCA. Agora, se o dinheiro está em fundos de investimento, em ações na bolsa ou em criptomoedas, aí sinto muito. O FGC não cobre. Por isso, é crucial saber exatamente onde cada centavo está investido para não ter surpresa. Beleza, entendemos o FGC, ele é o nosso plano B, o resgate. Mas, como diz o ditado, o melhor é prevenir, né? O ideal é nunca precisar usar esse resgate. Então, vamos para a terceira parte. Como a gente pode dar uma de detetive e investigar a saúde financeira do nosso banco? E pode relaxar. Não precisa ser nenhum gênio das finanças para fazer isso. Com apenas 3 métricas, 3 números bem simples de achar, qualquer um consegue ter uma ótima noção se o banco está bem das pernas. Vamos ver quais são esses 3 indicadores-chave. De todos, vamos focar em um que é super importante, o tal do Índice de Basileia. Pensa nele como a gordurinha para queimar do banco, o colchão de segurança dele. O Banco Central do Brasil exige que seja, no mínimo, 10,5%. Mas, para a gente ficar tranquilo, o ideal é que esse número esteja acima de 13%. Só para ter uma ideia do perigo, o Will Bank, aquele que quebrou, estava com esse índice negativo, ou seja, não tinha colchão nenhum. Certo, vamos colocar isso em perspectiva com números reais. Olha só a diferença de tamanho. O Nubank hoje tem um valor de mercado de 462 bilhões de reais. Já o Banco Inter, 21 bilhões. Veja bem, os dois são bancos sólidos, mas essa diferença gritante de valor mostra o peso de cada um no mercado. Um banco maior, em tese, tem mais capacidade de investir pesado em segurança, em tecnologia e de aguentar o tranco de uma crise. E voltando para o Índice de Basileia, esse gráfico deixa tudo mais claro. Olha ali as barras, que representam o tal colchão de segurança. A gente vê o Itaú, por exemplo, com 16,2%. É uma barra bem alta, mostra uma reserva de capital bem gorda, bem robusta. Do outro lado, o Mercado Pago com 12,5%.
Tá acima do mínimo exigido pela lei? Tá, mas a margem é bem menor. Isso ajuda a gente a visualizar os diferentes níveis de gordurinha que cada um tem. Bom, até agora a gente falou do risco do banco quebrar. Mas hoje em dia, existe outro perigo, talvez até mais presente no nosso dia a dia e muito mais silencioso: as ameaças do mundo digital, os ataques cibernéticos. Pensa comigo. Onde está o dinheiro? Nos bancos. Então, é óbvio que eles são o alvo número 1 dos hackers. É por isso que os bancos gastam bilhões, e não é exagero, para tentar proteger as nossas contas. É uma guerra constante contra golpes de phishing, para evitar vazamento de dados, para bloquear fraudes com cartão. É uma batalha que acontece 24 horas por dia. E não pense que é fácil. Um dado da IBM, que é uma gigante da tecnologia, é assustador. Em média, uma empresa leva 280 dias para perceber que foi invadida e conseguir resolver o problema. 280 dias. É quase um ano. Isso só mostra o tamanho do desafio. A defesa tem que ser muito, muito forte e a vigilância não pode parar nunca. Ok, já entendemos os riscos, a quebra do banco e os ataques digitais. Agora, a parte mais importante: o que a gente pode fazer? Vamos juntar tudo isso num plano de ação, numa rede de segurança pessoal. É bem simples, na verdade. São 3 regras de ouro para dormir mais tranquilo. Regra número 1. Nunca deixar mais de R$ 250 mil no mesmo banco por CPF. Assim, a gente fica sempre debaixo do guarda-chuva do FGC. Regra número 2. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Diversificar o dinheiro em bancos diferentes. E, claro, bancos saudáveis. E a regra número 3. Se o valor for maior que isso, existe um porto ainda mais seguro. E esse porto seguro se chama Tesouro Selic. A lógica aqui é diferente. Quando se compra um título do Tesouro Selic, o dinheiro não está sendo emprestado para um banco, e sim para o próprio governo federal. É considerado o investimento mais seguro do país. Pensa assim, para o governo dar um calote, a crise teria que ser tão gigantesca, mas tão gigantesca, que todos os bancos já teriam quebrado muito antes. É o último a cair, entende? Pronto, agora o conhecimento tá aí. Com essas dicas, qualquer pessoa consegue fazer uma avaliação básica da saúde do seu banco. É só dar um Google, procurar pelo lucro, pelo índice de Basileia da instituição. O primeiro passo é esse, se informar, porque tomar as rédeas da própria segurança financeira começa com informação. E agora a pergunta fica no ar. Com tudo isso em mente, como seu banco se sai nessa avaliação?